Boa tarde, boa noite, bom dia, pessoal do oitavo ano. Vamos embora, certo? Seguinte, certo? Esse assunto aí é o seguinte, é o estopim do estopim do estopim. Aí você, professor, do que é que o senhor está falando, professor? Ou seja, todos esses movimentos aqui, essas revoltas liberais ou nacionalistas, elas vão mexer com a cabeça de todo mundo, vão unificar países que vão se unificar, certo? Depois eles vão dividir o mundo, um taquinho para tu, um taquinho para mim, um taquinho para tu, um taquinho para tu, para mim, etc. Alguém vai perder, alguém vai ganhar e futuramente vai ser, ou seja, o gatilho para várias guerras e catástrofes que vão mudar o mundo e transformá-lo no que nós conhecemos hoje, right? Para que vocês entendam melhor, certo? Como é que eu vou dizer? Vocês já ouviram falar, né? No efeito bola de neve, né? Ela só vai aumentando, certo? Quem está lá embaixo, só Jesus. Tá certo? Vê só, esses movimentos aí, para que você não fique perdido, feito cego em tiroteio, é o seguinte, ou seja, esses sentimentos aqui, o liberalismo, o nacionalismo, certo? Eles vão inflamar a cabeça do povo nessa época. Porque, ou seja, certo? Liberalismo, ou seja, liberal, beleza? Não quer dizer que o cara quer tudo aberto, quer tudo beleza, não, certo? Ninguém aqui é bonzinho, certo? Outra coisa que vai entrar nesse meio aí é o socialismo. Inclusive depois eu vou gravar uma videoaula para vocês só falando sobre isso, que é para a gente entender melhor essa mecânica, tá certo? Né? Que tem a ver com a Revolução Industrial, os trabalhadores, os sindicatos, protestos, greves, quebra-pau. Olha, o negócio é sério, tá certo? Então é o seguinte, como é que se diz? Nesse momento aí surge essa onda de pensamento, essa questão, certo, do nacionalismo, certo? Ou seja, certo, o processo republicano, como é que se diz? É inegável ou não vai ter como pará-lo, porque é o seguinte, se divide entre duas partes, certo? A parte que quer que o absolutismo volte, o antigo regime, lembra? O rei manda em todo mundo, os babão, a grana toda vai para ele, aquele negócio todo, o povo trabalha, paga imposto pra caramba e se vire. Traduzindo, certo? E a outra parte, certo? Que quer um governo com a legislação, com a constituição, aquele negócio, ou parlamentarista, assim como aconteceu na Inglaterra, depois da Revolução Gloriosa, certo? Ou nos modos republicanos, como assim aconteceu nos Estados Unidos, tal, aquele negócio, papai, vocês estão lembrados como foi o negócio, tá certo? Então, essas duas linhas de pensamento, ou três linhas de pensamento, porque a gente tem um socialismo, certo? É o que vão ditar o caminho que vai ser trilhado agora, nesse momento, no século XIX, certo? Que a gente está passando pela era das revoluções, tá certo, pessoal? E só para firmar uma coisa na cabecinha de vocês, essa palavrinha revolução, ela quer dizer uma mudança, certo? Como é que eu vou dizer? Concreta, que vem para ficar, é uma coisa que vem para ficar, tá certo? É diferente da revolta. A revolta, ela explode e depois é abafada, entendeu? A revolução, ela realmente ela vem mudar com aqueles preceitos, com aquela linha de pensamento antiga, certo? Vem abrir para o novo, certo? O novo que muitas vezes é baseado nos moldes antigos, né? Por isso que eu estou dizendo que ninguém aqui é bonzinho, certo? Beleza? Certo? Então a gente vem nessa linha aí, certo?
das linhas de conservação e transformação, né? A conservação, que é a força de restauração do antigo regime, como eu tinha dito agora há pouco, e a transformação, que é a questão dos burgueses, tá certo? Como é que você é um negociante? Tu vai querer ficar debaixo de novo das ordens do rei, o rei mandar o que quer, fazer o que quiser, dizer, olha, hoje eu vou fazer um decreto, hoje é proibido chover, então, amanhã é proibido ficar nublado, amanhã a rua vai ter que ser laranja, enfim, né? É através do decreto. O rei manda e acabou esse negócio. Já era. Game over. Alright? Então, vamos embora. Então, acontece o seguinte. Depois do Congresso de Viena, certo? Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver o tempo todo. Congresso de Viena, Congresso de Viena, Congresso de Viena. Por que diabo Congresso de Viena? Depois que os caras deram a rasteira em Napoleão, Napoleão quase conquistou o mundo. Certo? O cara conquistou o Egito, o cara conquistou o África, o cara conquistou o Escambau A4. Então os caras se reuniram simplesmente para, certo? Organizar o que foi deixado por ele e ver como é que poderia restaurar, certo? A monarquia, certo? Ou o absolutismo, ou o antigo regime. Certo? Porque, ou seja, o interessante para os caras era concentrar o poder, beleza? Poder quer dizer grana, grana no meu bolso, que não vai estar no seu, entendeu? Aí, ou seja, você ia voltar a ser apenas um camponês, um colono, entendeu? Então, o negócio era difícil, certo? Camponês sem direito, sem uma constituição, sem direito a reclamar, a falar. Assim como era lá na França. O cara falasse pra Bastilha, velho. Ó, chilindró, cadeia, cara. Bom, né? A era do terror e tudo mais, aquele negócio. Certo? Então esse movimento liberal, nacional, a princípio ele foi derrotado. Certo? No caso, em 1820, da Confederação Germânica, certo? Que depois virou Alemanha, viu, pessoal? Que depois desse processo aqui, vocês vão ver, a gente vai falar sobre a unificação da Itália, da Alemanha. Por isso, vocês vão ouvir muito falar nessa questão do nacionalismo, certo? Das pessoas querendo ser cidadãos participativos, certo? Agentes da história do seu país, tá certo? Ó, eu não gostei disso, cara, eu vou votar contra. Ah, eu gostei disso, eu vou votar a favor, certo? Aquele momento era complicado, beleza? Também nós temos a Grécia, que tentava se desatrelar, certo? Do Império Turco-Otomano, certo? Que dominava tudo, tá certo? Portugal, que inclusive, lembra que a família real estava aqui, né? Lembra? A família real estava aqui, aí a família real teve que voltar para Portugal, porque teve uma revolta liberal lá, certo? Ou seja, depois que os caras tiraram se eu não me engano, bom, alguém da família do Napoleão, certo? O filho de Napoleão e tal, aquele negócio todo, certo? Então teve essa revolução e tudo mais, e para vocês verem como a coisa estava mudando. Apesar, Dom João, quando ia voltar para lá, ele não ia voltar como um monarca absoluto. Ele ia responder, certo, a um conjunto de leis, a uma constituição, tá certo? Que inclusive essas ideias aí mexeram muito com o Brasil. Esse sentimento nacionalista, essa questão realmente do querer ter direitos, né? Então, vamos embora, tá certo? A Espanha também, certo? Teve um grande luta lá, certo? Também nesse contexto liberal contra o absolutismo, que muitas vezes, na maioria desses conflitos aqui, certo? Existia uma galera específica para intervir nesses movimentos de libertação, certo?
ou movimentos republicanos, ou movimentos liberais, ou liberais, socialistas, certo? Que era a Santa Aliança. Aí você, professor, mas como assim? Porque é o seguinte, depois de várias revoluções, e principalmente a Revolução Francesa, certo? Que teve a participação popular e burguesa, popular, a gente não pode negar que, enfim, eu não diria o domínio, certo? Mas o guia da Revolução Francesa, querendo ou não, foi a burguesia, né? As ideias vinham daqui, ó, da burguesia. A maioria era analfabeta e tudo mais. Não vou entrar muito nisso, senão vai ficar muito grande. Beleza? Beleza. Então é o seguinte, então esse pessoal, os caras já tinham uma ideia de como trabalhar nessas questões aí de revoltas ou de revoluções que estavam por vir. Mas apesar dessa pressão, os caras sempre achavam um jeitinho, um lugar para trocar umas ideias, um lugar para conversar, tá entendendo? Tanto é que, se vocês procurarem, depois eu vou procurar e passar o link para vocês, a história dos cafés, que tanto na França como na Itália, como nos países da Europa, aqui no Brasil também os cafés tiveram grande importância, que muitas vezes você não podia conversar determinado assunto em todos os lugares, porque os caras estavam de olho. Então, se tipo, tu fizesse uma convenção em tal lugar, botar essa faixa, hoje é a convenção do Partido Liberal, ou do Partido Socialista, ou do Partido Nacionalista, os caras, ih, rapaz, vai dar bronca ali, bicho, ó, resolve lá, certo? Aí esses caras da Santa Aliança iam lá e resolvia a bronca, tá certo? Então muitas vezes os caras se reuniam ali na escondida, na espreita e tal, não sei o que, certo? Vamos para 1830, tá certo? Então é o seguinte, França, Bélgica, Polônia e a Confederação Alemã, que depois virou Alemanha, certo? Grécia, Portugal e Espanha, todos esses países estão envolvidos nesse contexto aqui, certo? Ou seja, do liberalismo, do nacionalismo, do socialismo, tá certo? Então é o seguinte, fora um monte de treta que já teve na França, vai Napoleão, sai Napoleão, volta Napoleão, entra o filho de Napoleão, aquele negócio, entra o sobrinho de Napoleão, aí agora o sobrinho de Napoleão queria ser o tampa de crush, tá ali por ali porque eu sou poderoso, porque eu sou o tampa de crush, tá certo? Ele vai e se autonomeia imperador. Os caras, ai, que legal, né, brother? Legal isso aí. Bonito, né? Bonito. Aí, ou seja, rapaz, aí o pau quebra na França de novo, certo? Por exemplo, hoje em dia, quando a gente assiste jornal, muitas vezes quando a população vai protestar, eles fazem, né? Botam resto de armário, pneu, a bagaceira toda, fecham determinada via, que é para chamar a atenção dos governantes, para que eles deem atenção às suas reivindicações. Vem dessa época aí, justamente, certo? Na França, na Espanha, teve esse movimento de barricada. Os caras chegavam e diziam, olha, essa rua leva lá pro porto, né? Essa aqui leva para tal mercado, ou para tal lugar. Ó, fecha. Os caras chegavam com um riboco de pedra, fechava, fazia um muro. Pronto, acabou-se. E, logicamente, você sabe que o negócio não ia ser legal. Rolaram massacres. As ruas foram lavadas de sangue. Na França, na Espanha, em vários lugares. Essas ideias aqui, certo? Elas caminharam o mundo inteiro. O mundo, entre aspas, né? Isso para que não soe preconceituoso da minha parte, né? Mas assim, um mundo industrializado, o mundo capitalizado, não que os outros países da Ásia, outros países não tivessem, mas o processo lá foi diferente, certo, pessoal? Né? Estávamos passando pela Revolução Industrial, certo? O boom tecnológico no mundo, n'est-ce pas? Então é o seguinte, na França teve os 3 dias gloriosos.
certo? Que é aquele negócio, né? Tipo, os caras saíram ganhando ganhando, né? Ganhando inclusive conseguiram até derrubar Carlos X, certo? Ou décimo, enfim, tá certo? Então é o seguinte, na França, certo? Ou acho que foi, né? Na Espanha. Perdão, pessoal, que eu tô falando muito rápido, certo? Para que não fique muito longo para vocês, certo? Bom, certo? Então, vamos embora. Vamos embora para 1848, na França, cai Luiz Felipe e é colocada a Segunda República na França, tá certo? Então, o seguinte, Segunda República, porque a Primeira República foi lá atrás. Lembra? Gerondinos, Jacobinos, lembram? Gerondinos entram, aí o Jacobino apoia, aí depois os Jacobinos entram, ficam, mata todo mundo, guilhotina, pronto. Certo? Ali foi a Primeira República. Aí aqui a Segunda República. Então, esse movimento aqui é que a gente chama de Primavera dos Povos. E a gente não pode esquecer de uma coisa, pessoal, certo? Com a derrubada desses monarcas aí começa esse movimento, certo? Liberal nacionalista, certo? Que a gente vai caminhar para esses processos republicanos, não exatamente, porque cada país ele vai se adequando, vai vendo suas constituições, leis, prerrogativas, certo? Como é que elas serão aplicadas nos países naquele momento, certo? Nesse momento aí, tá bom? Outra coisa, certo? Para que vocês não esqueçam que esses movimentos aí eles tiveram influência no Brasil, certo? Inclusive na revolução que teve em Recife, certo? Em Pernambuco, Pernambuco não é brincadeira, pessoal. Então, certo? Fica aqui essa observação. Então, qualquer coisa depois, certo? Na próxima aula eu vou dar digamos, uma rebuscadinha, eu vou dar uma buscadinha em determinadas coisas aí que ficaram faltando, né? Porque é um resumo, para que não fique muito longo. Tá certo, pessoal? Espero que tenha ajudado. Abraço, saudade de vocês. Saúde e paz. Tchau, tchau.